E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de novo então com o nosso vídeo de processo penal, certo? Primeira aula então nós tivemos um enfoque de como seriam os procedimentos e hoje então a gente prossegue conversando um pouquinho a respeito do procedimento ordinário. Lembrando primeiramente, né, que antes da ação penal nós temos alguns procedimentos da própria persecução, certo? E lembrando que, né, a ação penal inicia com o recebimento da denúncia, certo? No que tange a esse recebimento, primeiramente, o magistrado vai analisar, né, os elementos objetivos, aqueles que estão previstos no artigo 41 do CPP, e também os elementos do artigo 395 do mesmo diploma legal, onde vai poder então efetuar a rejeição dessa denúncia. Tá? Lembrando que tem uma teoria que trabalha com dois momentos específicos de recebimento de denúncia, prevalecendo esse entendimento de que primeiramente nós temos uma denúncia, um recebimento formal, que é aquele que se dá no enfoque primordial, no primeiro momento de recebimento, certo? E após, então, a apresentação da defesa prévia, ou da resposta à acusação, como queiram trabalhar, seria, então, o recebimento material, onde o magistrado faz a análise daquilo que é trazido na denúncia, certo? Para depois, então, poder fazer essa análise. Se vai rejeitá-la, e essa é uma corrente, né, muito tranquila e já pacificada pelo próprio STJ, que ele pode, inclusive, rejeitar a denúncia após a apresentação da defesa prévia, tá? Ou então ele pode absolver sumariamente, certo? Mas então nós temos esse procedimento como sendo o procedimento que vai dar base para todos os demais, o procedimento que vai nos trazer o enfoque primordial de tudo aquilo que vai acontecer nos ritos processuais, por isso o próprio nome, né, de rito ordinário. Então, primeiramente, após o oferecimento da denúncia através do Ministério Público, titular da ação penal, o magistrado faz a primeira análise com o fito de verificar se os elementos indispensáveis para o início da ação penal estão presentes. Relembrando que deve ter pelo menos indícios de materialidade de autoria delitiva, lembrando que a ação penal, para alguns doutrinadores, inclusive, o simples fato já de você responder um processo já é uma espécie de antecipação da própria pena, devido às agruras do próprio processo, devido às questões psicológicas que envolvem, as questões financeiras, as questões sociais, enfim, tudo aquilo que o processo traz de problemático, poderíamos dizer assim, para o acusado, certo? Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande nesse momento, claro, primeiramente no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, né? Mas também no que tange ao próprio magistrado, de fazer uma análise com bastante critério, ou bastante criteriosa, poderíamos dizer assim, antes de simplesmente receber essa denúncia, porque no momento em que há o recebimento da denúncia, no momento em que há o despacho que recebe essa denúncia, automaticamente passa-se a ter o início da ação penal. E aquele cidadão que então, até no momento era indiciado ou era denunciado, passa a ser réu. E aí, obviamente, todos os reflexos daquilo que a gente estava falando do próprio processo recaem sobre ele, certo? Lembrando do poder do leviatano que tange ao processo contra o simples ser humano, ok? Então, nesse sentido, no momento em que há o recebimento da denúncia, em que há, né, então o início da ação penal, e para todos os ritos, aí a gente vai ver que depois, no rito sumaríssimo, algumas nuances específicas que se tem, mas iniciando a ação penal, o que vai se fazer? Primeiramente, dar conhecimento ao acusado, né, de que há uma ação contra ele. E por isso, então, da necessidade da citação válida, certo? Então, o juiz, analisando os fatos, analisando que estão presentes os elementos indispensáveis do artigo 41 e que não estão presentes nenhum dos elementos previstos no artigo 395, ambos do CPP, o juiz, então, recebe essa denúncia. No momento em que há esse recebimento, ele passa, então, a resguardar as garantias constitucionais do acusado, ou seja, garantir ampla defesa e contraditório,
certo? E então ele determina a citação do réu, né, para que apresente no lapso temporal legal, ou seja, no prazo de 10 dias, né, a defesa prévia ou a resposta à acusação, como vocês queiram nominar, certo? Lembrando que esse prazo de 10 dias é um prazo processual penal, ele é um prazo corrido, não se tem a mesma contagem que nós temos no Código de Processo Civil, que são só dias úteis. No processo penal nós temos os prazos com dias corridos, certo? E nesse sentido, esse prazo de 10 dias indispensável para que então o acusado apresente a sua defesa, né? Se nós formos fazer uma comparação com o processo civil, é uma espécie de contestação àqueles fatos trazidos pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público, né? E o réu, então, vai resguardar o seu direito de contraditório, tá? Vai trazer tudo aquilo que achar importante para a sua defesa nesse primeiro momento, todas as teses que podem ser trazidas, esse é o momento oportuno, certo? Arrolar suas testemunhas, requerer ofícios, requerer diligências, enfim, tudo aquilo que for útil e que for plausível para o acusado, ele pode trazer nessa resposta à acusação e também requerer as provas que achar necessárias para a instrução criminal. Esse é o momento de fazer esses requerimentos, se bem que algumas provas que possam surgir durante a instrução criminal possam ser trazidas novamente, todavia, algumas questões são primordiais nesse primeiro momento da resposta à acusação, principalmente no que tange ao arrolamento de testemunhas. Esse é o momento de arrolar todas as testemunhas que o réu quer que sejam ouvidas durante a instrução criminal, certo? Aqui, as testemunhas para o rito ordinário são 8, né? São 8 testemunhas para cada fato. O que significa isso? Ou seja, algumas denúncias possuem a narrativa de mais de um fato. Então, para cada fato que for narrado na denúncia, nós temos a possibilidade de oitiva de 8 testemunhas, certo? Não confundindo, então, a questão básica, quando se trabalhou com provas testemunhais lá no processo 2, saber diferenciar o que é uma testemunha, quem são as testemunhas do juízo, né, quem são os informantes, ou seja, essas 8 testemunhas são só as testemunhas trazidas pela defesa. Ou seja, os informantes não entram nesse número, assim também como não entram as testemunhas do juízo, ou seja, aquelas testemunhas que ainda o magistrado pode querer ouvi-las, ou porque foram reportadas, ou por qualquer outra situação, como as chamadas testemunhas do juízo. Então essas testemunhas também não adentram, não estão contidas nesse rol das 8 testemunhas a serem arroladas na defesa prévia. Tá? Lembrando, obviamente, que as testemunhas da acusação são arroladas na denúncia e aqui na resposta à acusação na defesa prévia, as 8 testemunhas arroladas pela defesa, 8 testemunhas de cada fato, ok? Por isso que às vezes se vê, mas se são só 8 testemunhas, por que eu fui numa audiência que tinha 30? Devido a essas circunstâncias, tá? E provavelmente não, com certeza são mais fatos narrados na mesma exordial, são testemunhas que são arroladas pelo juízo, são informantes que estão ali sendo ouvidos dentro dessa consideração e automaticamente não constam nesse rol previsto no CPP, certo? Lembrando que essa defesa prévia, ela é peça obrigatória, ou seja, é o resguardo da ampla defesa, é o resguardo do contraditório do réu. Professor, mas e se porventura o réu, sendo devidamente citado, não apresenta a sua resposta à acusação? Não apresentado a sua resposta à acusação, o magistrado então vai determinar um defensor, para que exerça esse direito de defesa do réu. Então será nomeado esse defensor que, após esse prazo dos 10 dias não sendo apresentados, esse defensor vai então apresentar
a defesa prévia, para que possa, então, a tramitação processual continuar dentro dos seus parâmetros em específico, certo? É uma peça obrigatória, qualquer instrução, qualquer prosseguimento processual que se dê sem essa defesa, vai gerar nulidade absoluta por afrontar princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, certo? Então, lembrando esses fatos importantes, prazo de 10 dias, apresentação da defesa, não sendo feita a apresentação dessa defesa, então, será nomeado um defensor para que seja, então, exercido esse direito do acusado, certo? Após, então, apresentada a defesa, ou pelo defensor constituído ou pelo defensor nomeado, certo? Vai ser dado vistas ao Ministério Público, até para resguardar também contraditório, e depois, então, o magistrado vai manifestar a respeito da absolvição sumária ou não do acusado. O que significa essa absolvição sumária? A absolvição sumária, ela é um instituto oriundo do Tribunal do Júri, que foi incorporado aos ritos, e também, obviamente, ao rito ordinário, pós a reforma de 2008 e de 2009, já também vislumbrando celeridade processual, vislumbrando também a própria economia processual, porque pode se reconhecer já nessa fase de absolvição sumária as excludentes de ilicitude, as excludentes de punibilidade, ou seja, o momento em que o magistrado pode assim manifestar, sem necessidade de perpassar toda a instrução criminal até se chegar na fase de sentença. Então, sendo, obviamente, isso, e aqui quando se fala em ônus da prova, nesse primeiro momento, é um ônus da defesa, então deve-se ter um juízo de certeza, pode-se dizer assim, nesse primeiro momento, para que o magistrado possa absolver sumariamente o acusado, certo? Porque senão o que vai se fazer? Vai se deixar instruir o processo para o final, lá, quando se perpassar por todo o caminho processual, nós temos então a sentença, certo? Então essa inovação, que vamos considerar como inovação, porque houve a mudança no processo primordial, então essa inovação, essa possibilidade de se ter absolvição sumária logo após a análise da defesa prévia, ou da resposta à acusação, é uma das inovações pela democratização do próprio processo penal. Antigamente, antes dessa inovação, a defesa prévia era inútil, poderíamos considerar dessa forma, sendo uma forma simplesmente de arrolar testemunha, certo? Até porque não se tinha uma análise mais aprofundada daquilo que a defesa ia trazer, enfim, de fatos modificativos, ou enfim, tudo que pudesse trazer como benefício do réu. Agora não, agora realmente é uma peça de extrema importância, por isso que ela é obrigatória, por isso que ela tem essa necessidade de ser trazida aos autos como forma de resguardo também do acusado sob pena de nulidade. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente teve essa pré-análise, até o momento da defesa prévia, até o momento da absolvição sumária, e nas próximas aulas, então, a gente já adentra na instrução processual propriamente dita e com todos os fatos específicos do rito ordinário. Beleza? Abraço a todos, um bom estudo, leiam o material que já está disponível no portal e até a próxima. Valeu!